Olá, caros amigos, vamos falar sobre os problemas do Fiat Bravo. O que devemos prestar atenção antes de comprar um Fiat Bravo e... A maior desvantagem deste modelo são os notórios blocos fortes na traseira. O problema está relacionado principalmente aos carros produzidos no início. Na armadilha frontal, os estabilizadores são problemáticos, eles podem ser ouvidos ao cruzar superfícies irregulares. Por outro lado, a boa proteção contra a corrosão merece elogios. Em modelos do início da produção, também há mau funcionamento de refrigeradores para condicionadores de ar. Os usuários do Bravo II reclamam do desgaste prematuro da embreagem. Com pequenas desvantagens, vale mencionar o embaçamento dos faróis. Os componentes defeituosos também incluem travas de pinça de freio que podem precisar ser substituídas. Caso contrário, o sistema de freio não é muito eficiente. Qual dos motores tem menos problemas operacionais? Quanto aos motores a gasolina, eles realmente não oferecem surpresas desagradáveis aos seus usuários. No entanto, você deve verificar regularmente o nível de óleo, que pode estar faltando com o tempo. O melhor compromisso entre combustão decente e bom desempenho são os motores de 1,4 litros superalimentados. Quando se trata de motores a diesel, você também tem quase nada além de problemas com a válvula EGR e vazamentos do turbocompressor. Da desordem, muitas vezes a perda de líquido de arrefecimento pelo radiador poroso, onde o único remédio é substituir o radiador. Ocasionalmente, uma bomba de água também causa problemas. É recomendado que a bomba de água seja substituída por um coletor. A fraqueza do veículo é a resistência da pintura, que é fraca resistência a danos na pintura e arranhões e danos devido ao impacto de pedras. Ocasionalmente, a ferrugem aparece na parte traseira do porta-malas na parte inferior do porta-malas. Verifique também a funcionalidade da terceira luz de freio. Geralmente o problema são contatos enfraquecidos que precisam ser reparados, mas às vezes é necessário substituir toda a unidade. O volante de couro é relativamente sensível ao manuseio e tem uma vida útil mais curta. Ocasionalmente, as luzes escurecem ou piscam devido a pequenos danos ou entrada de água, especialmente a luz traseira. Há problemas com corrosão da parte traseira do sistema de escapamento, especialmente no caso de versões a gasolina usadas em distâncias curtas, ou mau funcionamento de lâmpadas halógenas no farol baixo. Além disso, vazamentos de óleo nas sementes um pouco. É bom verificar a funcionalidade do ar-condicionado, verificar outros equipamentos do veículo, por exemplo, pendrives de leitura Bluetooth, SMS, etc. As falhas geralmente são resolvidas atualizando o software. Com mais de 1 km de quilometragem, o eixo dianteiro pode ser encontrado, com barras estabilizadoras resistentes ao desgaste aparecendo pela primeira vez, o que indica de forma confiável o som do pistão ao cruzar irregularidades. No caso do motor 1,9 MJTD 110 kW, pode haver um problema com o alternador, diodo. Outras versões do motor são mais confiáveis. No caso de um motor a diesel, observe a condição do volante flutuante. Preste atenção aos injetores, que detectam operação irregular e incorreta do motor ou partida difícil. Os problemas podem ser causados por uma válvula EGR entupida devido à direção frequente na cidade ou direção muito suave. A válvula EGR fechada às vezes é limpa, mas a substituição é mais frequentemente necessária. Verifique o turbocompressor do carro para menos tração, maior consumo de óleo, vazamento de óleo no coletor de admissão e semelhantes. Para 1,6 JTS e 1,9 MJTD 110 kW, às vezes há problemas com a válvula e especialmente seu controle originalmente instalado, causa uma perda repentina de potência, motor em modo de segurança. A limpeza raramente ajuda, então geralmente substitui todo o módulo de admissão, porque a válvula é parte dos ramos de sucção de plástico. No caso de motores diesel DPF, a vida útil do filtro varia dependendo de como o veículo é usado. O DPF dura 200 a 250,000 km. Às vezes, a vida útil pode ser maior, mas às vezes até menor, especialmente se o carro for usado com frequência em distâncias mais curtas, quando o filtro não consegue se recuperar bem, pois a regeneração é frequentemente interrompida, especialmente os mais antigos 1,9 JTD, 88 e 110 kW,
que tem um filtro DPF longe do motor. Isso leva a um desgaste mais rápido e, portanto, a uma vida útil mais curta do filtro DPF. Os problemas geralmente são relatados pela luz no painel de instrumentos, o motor entra no modo de segurança. O fim próximo do filtro DPF geralmente ocorre com uma frequência de regeneração aumentada com um ligeiro aumento no consumo. O sinal para limpar o filtro também pode ser um aumento no nível de óleo, que é então misturado ao combustível. Também é necessário trocar o óleo e o filtro. Nos motores a gasolina de 1,4 T, há vazamento de líquido de arrefecimento nas conexões dos tubos devido à má vedação. Para motores a gasolina 1,4 T, preste atenção às consequências do consumo excessivo de óleo. O problema pode ocorrer antes que o carro passe de 100 km e indica o desgaste dos cilindros e anéis do pistão. Motores a gasolina são muito duráveis. O único problema deles é a alta demanda por óleo. Parece que na versão 1,4, 90 cavalos-vapor por 1000 km é tanto quanto 200 a 300 ml, então uma garrafa de recarga ao lado do extintor e uma roda sobressalente são essenciais para este modelo. Com um motor diesel 1,9 multijet, 150 cavalos-vapor, a correia dentada pode estourar, o que pode levar à destruição do motor. Para evitar problemas, certifique-se de que a correia dentada seja substituída regularmente. No tempo frio, muitas vezes ocorre um murmúrio de sussurros. Perda de líquido de arrefecimento através de um radiador poroso, substituição do radiador. Caixa de câmbio manual de 6 velocidades M32, que pode falhar após 60 a 70,000 km, embora também haja casos de condução perto de 200 mil km. Seu ponto fraco é o rolamento eventualmente retornado, atrás da sexta marcha. Primeiro leva ao problema de descagem rápida. Se o processo de degradação do rolamento continuar, dois cenários são possíveis. No primeiro caso, o rolamento quebra e destrói os componentes internos da caixa de câmbio, engrenagens, sincronizadores. No segundo, destrói o rolamento no qual está instalado e até faz com que a carcaça estoure. Nesta versão, o reparo é muito mais caro, pois você tem que trocar a transmissão. Para evitar problemas na caixa de câmbio, um teste mais longo deve ser realizado em velocidades superiores a 100 km por hora em 5 e 6 velocidades. A operação barulhenta da transmissão sinaliza um problema com o rolamento, então é melhor procurar outro carro. É difícil evitar a falha do rolamento porque eles estão com muito pouco óleo. Como resultado, ele esfria mal e superaquece, especialmente ao dirigir de forma mais dinâmica. Por isso, quando funciona silenciosamente, o rolamento pode suportar quilômetros muito maiores. Outra má reputação é a transmissão automática Dualogic. Não só a disputa funciona, mas o sistema de controle frequentemente quebra. Apito frequente do freio em todos os modelos. O problema é provavelmente devido à incompatibilidade do material de frenagem, mas isso não afeta a força de frenagem. Antes de comprar, observe o ruído alto que indica o desgaste dos blocos de borracha do silenciador. Ocorrência frequente de ventos em velocidades mais altas devido à subsidência de diferentes partes do corpo. Para resolver o problema, a posição do pescoço deve ser ajustada novamente, assim como o para-choque. A visibilidade traseira é ruim, então verifique se há arranhões no para-choque e nos paralamas traseiros. Danos no painel, imitação de fibra de carbono, e nos painéis das portas. Desgaste rápido no revestimento do volante e no revestimento do freio de estacionamento. Queima frequente de lâmpadas que iluminam o painel de instrumentos e controlam o ar-condicionado. Grilos frequentes e plástico rangendo aparecem no painel de instrumentos, sob o assento e nos painéis das portas. O desgaste das superfícies de contato das alavancas de controle dificulta o funcionamento normal das funções individuais, lavador de para-brisas, limpadores.